Sadashiva Samarambam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti Shanti Shanti. Toda a gratidão aos professores, nosso professor Arlindo Nagar, e que o conhecimento brilhe na mente de todos. Então, Alex, como começamos? Bom, obrigado, Fábio. Obrigado a todo mundo. Boa noite. O que é que a gente vai fazer agora? A sugestão é a seguinte, né? O Fábio, ele apanhou um dos gráficos, aí o último, que apareceu no Yoga das Três Energias, que é um gráfico muito interessante, que ele aparecia dissociado do texto explicativo. Então, o que foi feito? O Fábio chegou, apanhou esse gráfico aqui e fez uma síntese muito boa, viu? Muito boa mesmo, né? É uma síntese que fala sobre como é que se dá um nível de comunicação entre os jivas, né? Que é o que nos interessa aqui, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que temos várias camadas, das mais sutis até as mais densas, e essas camadas, devido à própria dinâmica delas, a dinâmica intrínseca delas e a relação entre elas, tornam a comunicação do jiva extremamente sujeita a uma série de confusões, né? Essa comunicação ela vai estar bastante sujeita aos dois fenômenos, né, de ocultação e de projeção, né, que a gente tem estudado, né? A ocultação é o tamas não observado em atuação, ele oculta, e a projeção é rajas não observado, não compreendido, ele projeta. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma ocultação, eu tenho no lugar daquilo que é ocultado, eu tenho uma projeção, né? Uma característica criativa da energia rajásica, que ela joga uma coisa em cima, onde na verdade não há, né? Há outra coisa, mas ela joga. A metáfora clássica disso é aquela da cobra e da corda. Bom, o que esse gráfico faz? Ele insere esse problema da comunicação no seu contexto maior, que é onde eu estou passando aqui no meu computador. Está vendo? Esse aqui é o sistema de descenso da comunicação, de descenso. Acompanha aqui o mouse, né? Desde a estrutura. A gente agora vai estar bastante envolvido aqui só com Mitya, para lidar com isso. Por quê? Porque é em Mitya onde ocorre a ignorância. Portanto, se é em Mitya que ocorre a ignorância, é em Mitya que vai ocorrer o esclarecimento. E nesse caso aqui, como a gente estuda Vedanta, o esclarecimento ele é fornecido pelo modelo explicativo do Vedanta, né? Então, a gente tem ao todo, segundo essa explicação dele aqui um pouco mais abaixo, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, temos 14 fatores em atuação em Mitya. E desses 14 fatores, o jiva ele está ciente de apenas 2, né? No caso de uma comunicação entre duas pessoas, né? Que é o que está em jogo aí. Né? Bom, por que é que o James ele focou aqui a comunicação entre duas pessoas? Pelo seguinte, gente, esse é o grosso das situações onde vocês vão lidar com os fenômenos de ocultação e projeção, né? Fundamentalmente a comunicação entre dois jivas, né? É a base do sistema. Portanto, é nesse ambiente onde vai ocorrer maciçamente a aplicação da investigação. Então, conhecer o modo como isso funciona vai ensinar você a situar
na sua investigação, esse sistema explicativo. Por isso que ele focou aqui, como foi muito bem lembrado pelo Fábio, entre dois jivas, tá? O sistema entre dois jivas. E é com base nessa comunicação entre dois jivas que a gente nota os maiores enganos também, né? Porque aí a gente passa a ter uma coisa, dá muita possibilidade de conflito. Uma coisa é eu confundir uma corda com uma cobra. A outra é eu estar me comunicando com outro jiva e ambos estarem emitindo em direção ao outro sucessivas camadas de ocultação-projeção, o que acaba explicando essa configuração infernal que existe muitas vezes entre a comunicação dos jivas. A primeira coisa que a gente vai reparar nesse caso é que a comunicação entre os jivas, ao não estarem observadas esse sistema de funcionamento, ela tem muitas chances de dar má interpretação. Tá? E a gente vai entender em detalhe, através desse gráfico, por que dá essa má interpretação. Né? E isso a gente verifica o tempo todo. Né? São clássicas aquelas histórias onde você bota uma roda de crianças e, para mostrar para elas os problemas de comunicação, você vai e fala para uma criança, ou mesmo para um adulto, um fato. Aí pede que ele passe por seguinte. E essa roda se completa até voltar ao indivíduo que primeiro deu a informação. Né? Esse indivíduo ele acaba recebendo uma informação completamente diferente da que ele emitiu. Aqui a gente vai ver em detalhe por que ocorre isso e por que você distorce a informação recebida. Você distorce a informação recebida fundamentalmente porque você está trabalhando com um download da sua parte específica do corpo causal. Então, se isso não tiver observado, você vai, na informação que você está recebendo, você muitas vezes bloqueia o que está sendo passado e projeta o resultado do seu download, que é permanente. Né? E você tenta se comunicar com outro jiva que faz a mesma coisa. Então, é extremamente provável, e ocorre assim mesmo na vida prática, que a comunicação entre os jivas acabe dando problema. Esse problema de comunicação entre dois jivas, ele é observado há muito tempo em várias culturas. Na cultura grega antiga, por exemplo, na época pré-socrática, houve uma certa tentativa de criar métodos de debate naquela democracia histórica lá da grega, para que você evitasse, em cima de uma categoria que você ouvia de um debatedor, sobrepor uma outra que você estava lá jogando ali no momento. Então, são várias tentativas de tentar impedir esse excesso de projeções. Né? Quando você está assim no tribunal também, no tribunal se usa muito uma coisa chamada silogismo jurídico, que é para tentar impedir também essas camadas de interpretação e fornecer para o juiz um modo de você debater que seja consistente, que seja usado pelos dois. Bons debates de filosofia e de ideias também levam a isso. Eu vi também recentemente um post, acho que do Fábio também, não sei, não tenho certeza, que se dizia que debater não é ficar empurrando opinião um para cima do outro. Foi seu, Fábio, esse post? Não foi de um comentário para alguém ali que apareceu no grupo, fazendo alguns comentários, e eu fiz algum comentário nesse sentido? Não sei se foi uma postagem. Não, isso aí foi uma postagem, Então não fui eu, não. Porque mostrava que hoje em dia as pessoas estão muito emitindo opiniões, né? Quando lidam com assuntos de interesse coletivo. Então, qual é o perigo disso? Quando o indivíduo fica apenas emitindo opiniões em assuntos, né, ou de interesse como aos dois jivas ou coletivo, vai entrar exatamente nessa formatação de conflito que a gente está vendo aqui. Né? E por isso que se diz, né, quando eu estou debatendo com alguém algo que seja do interesse comum, eu posso até emitir minha opinião, mas eu tenho que saber como conduzir isso de modo a que o resultado a que se chegue não chegue um resultado de opiniões, porque aí você não vai chegar a resultado nenhum. Você vai ter, se você simplesmente fica fixado nas opiniões de um e de outro, você vai ter necessariamente o quê? A permanência do conflito por causa da permanência da ignorância.
Então, vamos lá, vamos ver como é que a coisa aqui ocorre. O que é que está sendo escrito aqui, né? Os fatores envolvidos na comunicação. Deixa eu ver se assim fica mais fácil. Fica. Os fatores envolvidos na comunicação, tá? O que é explicado aqui? Agora eu estou aqui na figura, tá? Primeiro, ele é baseado nos comentários do James Schwartz. E num quadradinho que ele vai botar mais abaixo, os números em negrito correspondem aos números relacionados na imagem assim. O gráfico mostra que apenas 2 dos 14 fatores envolvidos em uma transação de mão dupla são conhecidos. Fatores, subentenda, objetos trafegando no ambiente de MIT, tá? É a sua mente consciente e a mente consciente do indivíduo com quem você está falando, indicada pelas letras CS, que é o item 7 na imagem. Vamos lá. O item 7 na imagem, que seria esse aqui. O corpo sutil, né? Em última instância, ele está se referindo ao corpo sutil, tá? Que é o instrumento por excelência de conhecimento, né? Seja esse um conhecimento errôneo ou um conhecimento correto, né? É o corpo sutil que vai lidar com esse conhecimento. Então, o resto é desconhecido. É de se admirar que o conflito seja praticamente inevitável? Então, vamos lá. Os 14 fatores condicionantes da comunicação entre dois jivas, repara bem, são 14 fatores e a única coisa palpável que você tem é o seu instrumento de conhecimento e o instrumento de conhecimento do outro jiva. Como é que você vai saber o instrumento de conhecimento do outro jiva? É pelo que ele está lhe comunicando, né? Ambos estão usando seus instrumentos de conhecimento. Primeiro, a gente tem Maya, que causa os efeitos de projeção e de ocultação do ser pleno. Os efeitos que, em sânscrito, são conhecidos como projeção Vikshepa e ocultação Avarana. Tá? Então, o que é possível? Por que é possível ocorrer esses dois sistemas, né, de bloqueamento? É pela própria atuação de Maya. Tá? Então, Maya, que a gente não consegue definir claramente se é real ou irreal, ou a que ponto ela pertence, é que está causando isso. Então, vamos continuar aqui. Tá? A gente vai ter Sattva macrocósmico, Rajas macrocósmico e Tamas macrocósmico. Onde é que eles vão aparecer aqui no gráfico? Eles vão aparecer aqui a nível do macrocosmo. Tá? Então, primeiro a gente tem o não ser. No fundo, tudo é ser, mas a gente está lidando com corte didático, né? O Vedanta ele trabalha por cortes. Ele vai cortando e depois ele vai reduzindo tudo à consciência. Isso é algo que pode demorar bastante com o passar do tempo, a pessoa vai contemplando por muito tempo. Agora, até que tudo seja reduzido à consciência original, a gente vai lidando com cortes, né? Inclusive, a gente pega essa realidade única e a gente estabelece duas ordens de realidade. A gente está na realidade que é relativamente real, ou seja, nas palavras do Vedanta, é a que é irreal, tá? Que ela não tem substância em si. O primeiro ponto é a atuação de Maya, que está escrito aqui como não ser, é o item 1, tá? Maya. Isso que vai permitir os poderes de ocultação e de projeção. Depois, a dinâmica disso e a formatação, a base em cima do qual tudo isso vai ser montado, está aqui no macrocosmo, que são as 3 gunas que a gente está estudando, né? Sattva, Rajas e Tamas. O elemento seguinte é o Jiva eterno, ou seja, é o grande modelão do Jiva humano. Tá? Esse aqui composto fundamentalmente de muito Tamas, como vocês podem ver aqui, pretinho, tá? O pretinho aqui no gráfico, eu estou com o mouse em cima, a setinha, ele significa que é uma preponderância de tamas, tá? E você tem uma capacidade de conhecimento aqui, tá? Simbolizado aqui pela meia-lua amarela. Então você tem
um leve componente satívico, né? E você tem o grande componente tamásico, que dá a característica de inércia, de sono profundo a esse modelão, que é o jiva eterno. Tá? É onde, primeiramente, a consciência é refletida a nível de jiva, é nesse modelo do jiva eterno, é nessa imagem. Quando a consciência se reflete pela primeira vez na ideia do jiva, ela aparece como esse jiva eterno. Tá? Esse aqui, ele praticamente não tem movimento, né? Ele tem uma pequena capacidade de entendimento e de júbilo e uma grande capacidade de inércia. Agora, a gente entra para a dualidade, aqui é o item 4 que eu estou mostrando. Nesse caso aqui, da dualidade, a gente já tem a atuação de rajas, tá? Já fica uma atuação marcante de rajas. Vejam que as três energias elas estão atuando o tempo todo em qualquer nível desse, né? Só que em alguns níveis ela pode ser praticamente só figurativa, como é rajas no jiva eterno. Mas na hora que a gente começa a ter os movimentos de ruptura, né, de dualidade de movimento, rajas entra com muita força. Você tem aqui os movimentos descendentes e ascendentes. Depois a gente vai ver como é que isso aqui funciona. Então, vamos continuar para ver o que foi colocado até aqui. Então, a gente tem aqui o sattva macrocósmico, rajas macrocósmico e tamas macrocósmico. Dessas três forças macrocósmicas, é que agora a gente vai ter todas as outras imagens, todas as outras construções em graus cada vez mais densos de construção. Então, é sempre da parte mais sutil para mais densa. No item 5 aqui, no gráficozinho, né, aparece aqui, a consciência é refletida no corpo sutil. É o jiva eterno, o item 3 na imagem. Então, até aqui, nós estamos com 5 fatores. Né? No item 3 da imagem, já estamos com 5 fatores. Agora, aparece, no item 6, a dualidade manifesta, que é o item 4 na imagem. O fluxo de gunas ele é descendente, tá? Do corpo causal para o corpo sutil e físico. E ele é ascendente, ou seja, ele resulta da interação entre jivas e jagat, que é o ambiente, que é o mundo manifesto, recompondo as gunas macrocósmicas. Bom, aqui nesse ponto, você vai começar a entender como é que esse sistema de feedback funciona, tá? Então, você tem um movimento de fluxo de gunas, de poderes, de energias descendentes do corpo causal, que é esse grande repositório de gunas, né? Uhum. A gente pode, assim, até usar uma outra linguagem, né? O repositório de arquétipos, né? Mas potenciais. Potenciais. Agora, fundamentalmente para a gente, o que interessa é a dinâmica dele aqui, né? Então, como o Fábio disse, é um repositório de gunas que vai permitir que esses gunas sejam manifestados no corpo sutil e físico como o quê? Como vasanas, como tendências a agir, como tendências de atuação, né? Seja atuação a níveis sutis ou níveis físicos, né? Então, a gente tem esse fluxo de gunas. E depois que esse fluxo ele é processado no corpo sutil, ele volta, ele é ascendente, que ele já resultou, né, desse processamento. Qual é o processamento? É a interação entre jivas e jagat, que recompõe as gunas macrocósmicas. Recompõe quer dizer que ele agora faz parte do movimento ascendente. Uma vez que ocorre essa interação, a resultante dessa interação entra no fluxo ascendente e faz um upload lá no corpo causal macrocósmico. Então, agora você está vendo que você tem um ciclo. Esse é o ciclo que está funcionando. Tá? Então, primeira consequência desse ciclo em funcionamento. O que você começa a perceber de vasanas no seu corpo sutil é irrefreável a chegada dessas vasanas no seu corpo sutil. Tá? Então, o Vedanta não está preocupado em impedir
que essas vasanas cheguem ao corpo sutil. Ele está interessado em saber o que pode ser feito a partir disso. A segunda consequência disso, você não briga com a situação que está ocorrendo, nem internamente no seu corpo sutil, internamente entre aspas, e nem externamente no campo dármico. Isso é entendido como algo que está lhe sendo apresentado e a partir daí é que se vê o que é que pode ser feito com isso, tá? Então, ninguém aqui tenta modificar o sistema descendente, não diretamente, tá? O Vedanta vai te mostrando como lidar com isso indiretamente, na hora de fazer o upload disso de volta ao corpo causal, tá? É aí que o Vedanta ele atua, é a partir desse ponto. Então, desde já, através dessa reflexão, você começa a compreender, primeiro, por que não adianta brigar os pensamentos que chegam na sua mente, e segundo, por que não adianta brigar com a situação que se apresenta a você. Tanto o que chega no seu corpo sutil, quanto a situação do Dharma Field, do campo do Dharma, é uma montagem, tá? É um cenário aquilo, é uma configuração com a qual você vai ter que aprender a lidar usando as ferramentas do Vedanta. Tá? Então, isso elimina a correta meditação e contemplação disso, elimina de cara a tendência que existe entre nós, né, quando a gente está muito envolvido no samsara e em outras tradições espirituais, de tentar corrigir a qualidade dessas coisas que vêm chegando. Tá? Então, a postura inicial aqui é uma postura de não conflito por compreensão. Observa que, ao entender isso, o que seria entrar em conflito não faz sentido. Por quê? Porque são coisas muito além do seu controle quando você está tripulando um corpo sutil. Muito além. O seu corpo sutil não consegue visualizar a atuação do corpo causal. Ele infere a atuação do corpo causal a partir da formatação de vasanas no seu corpo sutil. E como é que você sabe que está havendo uma formatação de vasanas? É pela qualidade dos pensamentos que vão aparecendo, pela natureza dos pensamentos que estão aparecendo. Então você vai voltando, né? Você vê que bate um determinado pensamento. Aí você entende que ali tem uma vasana, tem algo vinculado ali, tem uma vasana vinculante que está batendo ali. E aí você entende que isso está vindo de um setor, tá, de Mithya, sobre o qual você não tem controle direto nenhum. Para começar, o seu instrumento de conhecimento não consegue ver o corpo causal. Tá? Ele não tem como estar ciente diretamente do corpo causal, mas ele está ciente do corpo causal por inferência, através daquele caminhozinho que eu falei. Aparece o pensamento, a partir do pensamento você entende que está chegando vasanas, e a partir daí você vê que você está lidando com o repositório de vasanas, né? Que aí as vasanas são montados com as três energias. Tá? Tudo isso está fora do seu controle. Tá? Você pode começar a perceber a chegada dessas coisas e não agir impulsivamente a partir dos reflexos condicionados que essas vasanas impingem a você. Tá? Então, a vasana ela é um ponto limítrofe. Ou você dá vazão a ela inconscientemente ou não. Tá? Se você der vazão a ela sem o uso da discriminação nem nada, você vai simplesmente retroalimentar o sistema. Se você usa o discernimento, então você tem uma excelente plataforma operacional, que é o Vedanta, para lidar com isso. Então, conforme vocês estão vendo, a gente está aqui, a gente acabou explicando conjuntamente o item 6 e o 7 e 8. Olha, qual é o item seguinte ao que a gente falou aqui? É o fluxo de karma, que é o item 5 na imagem, dado pelas combinações de gunas microcósmicas endereçadas a cada um dos dois jivas em uma comunicação. Então, esse é o sistemão aqui que está lidando operacionalmente com esse acontecimento. Né? Como você vê aqui, a gente tem a dualidade, com seu item 4, né? O movimento ascendente e descendente.
E você tem agora aqui o fluxo do karma, que são as gunas microcósmicas. Esse fluxo de karma aqui, ele é individual a cada um, tá? A gente não se esqueçam que os receptores disso são esses dois jivas aqui no modelo, tá? Então, a gente estava aqui numa dualidade e agora a gente, a partir desse corpo causal macrocosmo, tá? A gente passa a ter uma dinâmica nele e agora a gente começa a endereçar, através do karma, o que cabe de gunas, de composição de gunas microcósmicas para cada um, tá? Isso vai se depositar no corpo causal aqui, o corpo causal individual de cada jiva, tá? Seria o repositório pessoal de cada um, né? É aquele armáriozinho que cabe a você, é o escaninho desse grande corpo causal aqui, macrocósmico, que cabe a você. É com isso aqui que você vai ter que lidar. Repara que você não está ciente de nada disso, olha. O seu corpo sutil, ele não está vendo Maia diretamente, ele não vê o macrocosmo diretamente, ele não vê o Jiva Eterno diretamente, não vê o movimento de dualidade diretamente. Isso tem que ser mostrado a ele. E isso é objeto de conhecimento, de entendimento, de compreensão. Ele não vê o fluxo de karma das gunas microcósmicas. As gunas estão fora da capacidade de entendimento, de apreensão direta do corpo sutil, e ele não vê o repositório diretamente, tá? Como é que isso vai acontecer agora? Agora, a gente tem todos os ingredientes para explicar como é que ocorre essa dinâmica. Então, voltando aqui à explicação. O fluxo do karma é dado pelas combinações microcósmicas endereçadas a cada um dos dois jivas em uma comunicação. O corpo causal microcósmico em cada um dos dois jivas se comunicando. Esse aqui é o repositório desse fluxo de karma aqui. Agora, pela primeira vez, aparece o corpo sutil microcósmico, que é a única coisa da qual se tem ciência aqui, né? Em cada um dos dois jivas se comunicando. É o instrumento de conhecimento. Esse instrumento de conhecimento, como foi dito acima, pode ser usado de duas formas. Ou ele repassa automaticamente a pressão do fluxo de karma, né, que vai começar a ser despejado pelo corpo causal microcósmico, ou ele começa a usar uma plataforma de discriminação que possa impedir que isso fique automático, tá? Agora vamos para os itens, o item 8 na imagem, né? Que agora a gente tem dois fatores, que são os indivíduos jivas não eternos. A comunicação ocorre entre dois jivas através de seus instrumentos físicos, que são conhecidos no corpo sutil e conectados aos órgãos de ação e de percepção do corpo sutil. Esse aqui onde aparece corpo sutil, tá? É onde você pode exercer a sua discriminação. Como é que isso se relaciona com você mesmo e com o outro? Olha aqui como é que é a composição de setas. Olha, vamos só focar aqui no que está nos interessando, que é esse endereçador, esse centro postal que está apanhando todas as vasanas correspondentes a cada jiva e está fazendo isso com o movimento descendente. Olha, ele está descendo aqui. Você tem um corpo causal relativo a um corpo sutil aqui, níveis 6 e 7. Eu tenho um movimento descendente. Então, os corpos causais de ambos esses jivas estão abastecendo os corpos sutis deles com impressões kármicas, em atuação, vasanas, né? Qual o resultado disso? Essas vasanas vão operar aqui, ó, se endereçando em direção a cada um ao corpo sutil oposto. Vamos ao oposto aqui para facilitar. Ao mesmo tempo, isso vai causar um impacto também no corpo causal do outro. Por quê? Porque
é dessa interação aqui que ele também vai se abastecer dessa informação que ele está recebendo do outro corpo sutil para devolver para o corpo causal dele. Tá? Esse é o sistema que está ocorrendo. E a nível de corpo causal, agora aqui seria até interessante a gente falar com cuidado disso, porque vocês veem que tem uma comunicação entre ambos os corpos causais. Eu acho que isso aqui ele está querendo dizer que isso interage no nível, para nós, incompreensível, que seria no nível causal macrocósmico. Né? É isso então, mesmo. É isso mesmo, né? Então, essas setinhas se cruzando no meio, né? Você imagina numa comunicação assim, como as crenças se confrontam. Isso. E mesmo quando não é dito, as crenças... Então, tem o dizer e o não dito acontecendo aí, entendeu? É verdade. É. E o que ocorre nisso? Com base nisso aqui é que a gente entende como é que se forma um karma coletivo. Não é? Por exemplo, aqui está sendo formado um karma entre essas duas pessoas. Olha as interações entre eles aqui, como está ocorrendo. Agora, imagina isso expandido a N potência entre vários indivíduos de uma cultura em atuação com outras culturas. Então, a gente tem aqui um bloco de atuação gigantesco, impossível de ser compreendido por nós e de ser manipulado por nós como a gente imagina que pode ser. Né? Os sistemas vão sendo disparados, vão se cruzando e se retroalimentando. Eles não apenas se retroalimentam nessa linha vertical aqui, que corresponde a um jiva, eles se retroalimentam cruzando, como o Fábio falou, em muitas coisas ditas e não ditas. Porque, ao mesmo tempo que isso pode virar uma ação ou uma palavra, talvez não vire uma ação nem uma palavra. Talvez continue meramente a nível de pensamento. Mas o fato de estar sendo gerado a nível de pensamento não impede que isso trabalhe de modo sutil também, sobrecarregando o sistema de novo e causando de novo níveis descendentes e ascendentes de resposta, tanto verticais quanto cruzados. Aonde a gente foi? Aonde Alex, a gente foi? Oi. Fala, Betânia. Eu achei muito interessante esse item 4 da dualidade ascendente e descendente que acontece antes, né? Antes da divisão dos jivas ali, né? E achei que isso explica, né? Como, não sei se explica, estou pensando aqui, como esse fator da dualidade ascendente, no caso, quando volta depois da ação que chegou no corpo físico do jiva, né? Desceu tudo do corpo causal do jiva para o corpo sutil e foi realizada a ação, o quanto na ascendente, na volta disso, ele pode modificar Jagat. Estou pensando aqui, porque se ele está ascendente aqui e depois vem para o Jiva eterno, né? Estou entendendo que ele modifica o macrocósmico, o corpo causal macrocósmico. Seria isso? Posso falar um pouquinho a respeito? Então, olha, só uma coisa. Vai, Alex. Sim. Sim, ele atua sim. Deixa eu ver. Aqui eu não saberia muito bem como enquadrar isso, não. Eu consigo enquadrar isso mais abaixo aqui no item 6, né? Mas em cima também, né? Seria uma modificação de Jagat mesmo. Faz sentido. O que você tem a propor aí, Fábio? Então, a gente tem o seguinte, deixa eu abrir, eu não estou vendo a imagem inteira, Alex. Você consegue deixar ela inteira na tela? Não consigo. Ah, tá. Se vocês estiverem vendo a imagem na tela de vocês, primeira consideração, né? A partir ali da linha Satya-Mithya é onde a gente tem o que é a dualidade fundamental, né? Mas aí a proposta desse chart, perdão, nessa descendência aí enumerada de 1 a 8, né? A gente vai chegar naquilo que é a dualidade que é conhecida, né? Então, quando essa dualidade é conhecida, isso significa
aonde começa a conformação de cada indivíduo, né? Então, o indivíduo, ele existe como uma conformação que vem dessa potencialidade, corpo macrocósmico causal, e aí você tem esse fluxo de karma, né, que é as gunas microcósmicas, fazendo surgir aquilo que é o jiva, né, o jiva encarnado, né? E esse jiva, ele vai ser o constante reciclador desse fluxo de gunas microcósmicas, e toda a ação, ela tem uma potencialidade. Isso, sempre que a gente fala em potencialidade, a gente fala daquilo que volta a ser vassanas, ou seja, aquilo que volta a ser tendências não manifestas no corpo causal. Então, esse fluxo, ele se torna ascendente como resultado das ações dos jivas. E sim, em nível individual e coletivo, a gente está sempre alterando o corpo causal macrocósmico com esse fluxo de karma ascendente. E essa é a dinâmica que está em constante operação. Quando a gente tem ali a dualidade estabelecida como gunas microcósmicas, né? Aí a gente está falando daquilo que retorna como essas tendências arraigadas ao condicionamento de cada indivíduo. Mas as nossas ações individuais e coletivas, elas resultam em uma recomposição, que foi uma palavra que eu usei ali. Por quê? Porque altera, de fato, a composição do corpo macrocósmico causal. Porque, ó, se vocês olharem a imagem também, do número 6 para cima, a gente só está falando de corpo causal. Uhum. Tá? Então, do número 6 acima é tudo corpo causal. O James só fez um decupar aí de tudo isso que é desconhecido como corpo causal. Então, antes da gente ter aquilo que existe como essa conformação microcósmica, essa formulação, esse pacote de vastanas individual que configura cada indivíduo, a gente tem esses fatores todos do macrocosmo em si, né? O macrocosmo, o corpo macrocósmico causal, ele não tem as barreiras, né? Aí até entra também essa questão das setinhas que existe entre o CC ali, ô Alex, que você estava falando, tem o CC também uma apontando para a outra. Sim, sim. A história do inconsciente coletivo do Jung se explica aí, porque no nível do subconsciente não há barreiras, né? Só que a gente não está lidando com algo que é conhecido objetivamente. É muito bom isso. Essa explicação é ótima. Então, na verdade, quando a gente fala de jiva eterno, a gente está falando de algo que está inserido no corpo causal macrocósmico. Isso. É como se ele fosse a parte do corpo causal macrocósmico que vai receber todo esse fluxo das interações dos jivas e vai devolvê-las conforme o karma. Então, na verdade, em Betânia, na verdade, a atuação desse fluxo aqui, ele se destina a esse jiva eterno aqui, que ele já é o corpo macrocósmico, ele já faz parte do corpo macrocósmico causal, né? Que é um corpo inconcebível, né? Até o jiva eterno é inconcebível, mas ele está inserido nisso e ele diz respeito aos jivas, né? Aos jivas humanos. Eles é que trabalham com essa descida e subida. Então, ele está intimamente relacionado à manifestação. Olha que coisa interessante, né? A gente tem um fluxo aqui, ó. Então, esse gráfico, Alex, se me permite só falar mais uma coisa, ele permite que a gente tire de vez uma dúvida desse princípio que é o jiva não eterno, né? Porque o que acontece? Toda a potencialidade de manifesto, né, tá potencialmente existindo aí no que é corpo macrocósmico causal.
Sim. Então, aquilo que vai se manifestar como Jagat, né, o cosmos fisicamente, vai ser descendente desse fluxo que vem do corpo macrocósmico causal. E aquilo que são os jivas também. Então, o princípio da existência de tudo está existindo potencialmente no macrocósmico causal. Inclusive, esse princípio conhecedor da própria projeção de Maia, que é Jiva Eterno. Então, é esse princípio, onde é um princípio comum a todos nós, que ele existe no âmbito do corpo causal. Existe sátiva ali, que no caso está revelando aquilo que, né, no Manduka é chamado de uma massa indiferenciada de consciência, porque não há formas reveladas ali, né? O Naga até fala, um oceano indiferenciado de tamas. Mas existe um princípio conhecedor disso. Porque senão a gente não saberia que é tamas. É verdade. Quando a gente está dormindo profundamente, a gente está repousando num princípio que é comum a todos nós. Não existe indivíduo e não existe mundo quando a gente está dormindo profundamente. É interessante isso, porque é essa sattva incipiente aqui que permite ao indivíduo saber, mesmo com o corpo sutil dele retraído, de que ele dormiu profundamente, né? De que ele passou por isso. Esse princípio conhecedor satívico, ele está nos 3 corpos, né? Sim, Só exatamente. não existe sátiva como ser pleno mesmo. Exatamente. É bastante interessante. Então, a gente tem uma retroalimentação. Ó. No que concerne a gente, nossas ações, né, em Jagat, elas acabam abastecendo o Jiva Eterno. E do Jiva Eterno a coisa desce de novo, vai descendo, descendo. São reciclagens intermináveis de vasanas que só podem ser elucidadas com autoconhecimento. Então, elas são repassadas, né, com muita ignorância e algum conhecimento. Essa é a história da atuação, né, dos jivas nesse ambiente, em Jagat. Né? Muitas ações são puramente condicionadas mesmo, e outras reciclam através de conhecimento. Quando o jiva é não eterno, ele se torna introspectivo. Ele começa a dar muita atenção ao que a gente chamaria de movimentos internos, né? Os movimentos de objetos sutis que ele vai percebendo no corpo sutil dele. Bastante interessante esse gráfico, ele pode inclusive ser explorado de várias formas, né? Eu tenho mais uma dúvida, só que eu não sei como falar isso para o professor depois não ouvir. Não, é porque como tem então, esse ascendente, né, que vai retroalimentando o Jiva Eterno, tem no mundo dizendo assim algumas vezes que a humanidade está dando passos de evolução, vamos dizer assim, né, para se reconhecer. Então, vamos dizer aí como sendo ser mais fácil. Eu poderia dizer, aí eu não sei como dizer isso, né? Mas eu poderia dizer que essa relação, né, de desenvolvimento, crescimento espiritual dos jivas, eles têm trazido essa consciência, esse jiva eterno com esse corpo causal macrocósmico, com essa característica, é que eu não queria falar evolução, entendeu? Entendi. Como falam, a humanidade está despertando, mas não é essas palavras, mas se haveria, né, um karma coletivo da humanidade que impulsionaria, né, uma ocorrência cada vez maior disso. É uma boa mais ou menos isso. É uma boa pergunta. Eu já me fiz essa pergunta várias vezes
E por esse modelo, eu não poderia dizer que isso não poderia ocorrer, entendeu? O modelo comporta isso, né? Ele comporta que poderia ser potencializado um karma, né? De despertar. Ele comporta isso, né? Não sei como é que seria isso na prática, mas que comporta, comporta. Faz sentido, né? Cada vez mais você abastece o Giva Eterno desse tipo de resultado, né? E cada vez mais ele trabalha esse karma, jogando ele em direção à manifestação. Pode ser. Acho que cada vez mais talvez o corpo causal do Giva Eterno seja mais satívico. Não sei. Não, o corpo causal do Giva você diria essa meia-lua aumentar, né? Mas, na verdade, o que o Giva Eterno faz nesse grande oceano de tamas é jogar as programações que estão nele. Ele, fundamentalmente, ele não mudaria, né? Eu não sei, isso é uma boa pergunta, sabia? Será que esse Giva Eterno, ele, dentro de um ciclo desse, totalmente ocupado com isso, né? com cada vez mais vássanas espirituais, né? Sendo recicladas, será que ele poderia ter cada vez um componente mais satívico? Será que essa época de ouro que se fala, né, nos Vedas, né, a época de ouro, né, o yoga de ouro seria isso? Seria Sati Yuga. um Sati Yuga, né? Seria um Giva Eterno saturadíssimo de Sattva, né? Bem mais do que na Kali Yuga, onde é só um fiozinho. É uma pergunta dessas que eu gosto muito, né? Então, não sei com vocês, mas eu gosto bastante. O que parece ser mais dentro do que eu conheço, pelo menos, tá? A gente pode tirar essa dúvida com o professor, mas esse princípio, ele não muda, o Giva Eterno. O Giva Eterno, né? Então, o que acontece? O que é o corpo macrocósmico causal? Ele não é nada mais do que um repositório permeável, onde ele recebe e também emana essas potencialidades, mas no âmbito dele tudo é só potencial. Então, ele é esse trânsito de potencialidades, mas aí o que se modifica é o que está no âmbito do manifesto. E parece existir, né, de acordo com as escrituras, uma espécie de programação mesmo, né? Da linha de Maia para baixo, a gente está falando de onde existe tempo. Então, esse tempo é o que está dentro da programação toda também, que estabelece esses momentos de como se fosse um pêndulo assim do karma coletivo, em que no âmbito do manifesto há momentos em que a humanidade ela consegue coletivamente produzir uma conformidade maior com o Dharma. Então, isso significa esse corpo macrocósmico causal emanando gunas, composições de vasanas, né? Gunas microcósmicas formuladas compondo vasanas de natureza predominantemente satívica. Isso significa a formulação de novas eras, novos tempos que são muito harmônicos, né? De muita harmonia entre os povos e abundância e por aí, e saúde, por aí vai. Então é como se fosse uma espécie de pêndulo assim que vai oscilando, né? Essa é a visão mais ou menos que os Vedas traz. Interessante. Faz sentido. A gente tem outra maneira de conhecer o ser pleno também, né? Além do autoconhecimento, que pode ser que, assim, em algum momento todo mundo conhece de uma vez só, se assim Ishvara quiser, causando um colapso total. Acaba com tudo. Pronto, tá todo mundo no ser pleno, só reconhece ser pleno, não tem dúvida. Causa um pralaya. Um pralaya satívico. Total. Assim. Bacana, então. Então, Betânia, o que você achou disso tudo? Achei ótimo. Bastante interessante, né? Faz sentido, né?
Porque mesmo o Jiva Eterno não tendo uma variação, né, nele, ele é o receptor disso, então ele despejaria, ele faria um download, né, cada vez maior no final das contas, de vasanas bastante satívicas, né, modificando Jagat, né, e as relações, né, do Jiva com Jagat e tudo. É verdade, acaba dando uma modificação em Jagat mesmo, né, o Ah, aspecto, sim. pelo menos o aspecto relacional, né. Não quer dizer que a gente não vai ter feras na Terra, né, tempestades, etc. Mas certamente a relação vai se modificar muito, talvez até modificando, né, o próprio Jagat mesmo. É bastante interessante. Eu gosto dessas cosmogonias, assim, acho ótimas. O Felipe fez uma pergunta interessante, Alex. Tá vendo no chat? Deixa eu ver aqui. Tá. Aonde Ele está? pergunta se o Ishwara aparece no item 2. E, assim, eu diria que Ishwara aparece junto com Maya, né? Na verdade, Lá em cima. É, eu publiquei seria, uma pergunta com resposta do Swami Paramartananda hoje, no finalzinho da tarde, não sei se vocês viram, que é muito esclarecedor sobre isso. Depois, quando vocês quiserem ver lá no grupo do Facebook. o que a gente consegue entender é que não há Ishvara sem Maya, né? Exato. Alguns livros dizem Ishvara controla Maya, Maya controla Ishvara, mas o que é relevante saber é que sem Maya não há Ishvara. É. Ó, é Isso bem curtinho, se vocês quiserem eu posso ler. pode, por O favor. questionador ele fala assim, ó, no mantra 9 do capítulo 4 do Suvetesvara Upanishad, eu não sei se é assim a pronúncia, eu nem conheço esse Upanishad, mas ele fala, afirma-se que Ishvara é o criador, enquanto no Taittiriya Upanishad, esse é mais conhecido, diz que tudo saiu de Brahman. Então, num Upanishad fala Ishwara é o criador, no outro diz tudo saiu de Brahman. E aí o questionador pergunta, não tem uma incoerência aí? Aí o Swami Paramartananda fala assim, ó, o Vidyaranya, né, o autor do Panchadasi, que será o objeto do nosso seminário lá, com o professor ano que vem, ele esclareceu essa dúvida. E ele diz que Maya Sahita Chaitanya, que é Maya associada com a consciência, é que cria o mundo. Então, assim, a consciência, Brahman, por si só ela não cria nada, mas a consciência em associação com esse Shakti de Maya, aí ela se torna criadora. Não porque ela em si faça a criação, mas porque a sua luz, por simplesmente existir em tudo, também permeia a Maya, e Maya tem como efeito essa projeção do universo. Aí o Uhum. Swami Paramartananda continua assim, Brahman, sendo totalmente sem ação, não pode criar, é apenas Ishvara, com o poder de Maya. Então, é apenas Ishvara com o poder de Maya que manifesta a criação. E o próprio Ishvara mantém Maya sob o seu controle. Então, é tudo uma dinâmica imediata, assim. Então, existe esse poder de projeção de Maya, mas imediatamente quando Maya manifesta essa Prakriti na forma das três energias, quem toma o controle disso é essa pura inteligência que é Brahman como Ishvara, que vai Uhum. governar o campo com suas leis inteligentes. Uhum. Então é imediato, né? Eu acho que surge junto ali com a linha de Maya. Beleza, Felipe? Não dá para dissociar um do outro. É. É aquela fórmula, né? É, consciência junto ao corpo sutil é igual ao Jiva. Consciência junto à Maya é igual a Ishvara. Uhum. Tem essa equaçãozinha que ajuda bastante a entender, né? Qual é o comum entre nós, Jivas, e Ishvara? É o ser, é a consciência pura, original, né? Essa consciência pura original, ela vira dois upadis, que são
que são duas sobreposições originais, né? Quando a ela é sobreposta, é o que o Fábio disse, quando a ela é sobreposta a Maya, ela dá como resultado Ishvara. Quando essa consciência, a ela, é sobreposta ao corpo sutil, dá o Jiva. É por isso que a gente fala que o que o Jiva tem é um reflexo da consciência. Tá? É a consciência com o corpo sutil sobreposto a ela. E como é que sobrepõe? O corpo sutil ele reflete, ele é um meio refletor adequado para o ser pleno. Quanto mais sattva, mais adequadamente ele reflete ser pleno. Né? Mais conhecimento, entendimento, compreensão. Quanto menos adequado, mais ele está sujeito aos poderes de Viparana e de Avarana e Vikshepa. Essa é a... Oi. E o Swami Paramartananda ele conclui falando assim que então Brahman permanece não afetado por Maya em todos os momentos. Da mesma forma, mesmo quando ele pervade o complexo corpo-mente muito intimamente, como o Shakti Chaitanya, que é a consciência testemunha, ele permanece totalmente não afetado pelo que acontece com o complexo corpo-mente. Perfeito. Isso aí é a base, né, daquele Upanishad, aquele canto Purnamada, né? O Isha Upanishad, que tal Purnamada? Da plenitude para a plenitude, né? Está sempre pleno. Bom, uma vez explicado isso aqui, então, qual a conclusão que a gente chega, né, em termos assim de operacionais mesmo? Dentro desse contexto todo que a gente tem aqui, aonde é que você atua? Você atua aqui no corpo sutil, ó, no item 7. Quando você atuar no corpo sutil com o Vedanta, que é um instrumento fundamentalmente de sutilização, de aprimoramento do corpo sutil, aí você vai ter duas consequências. Ou você não transforma a nível 8 o que está batendo no corpo sutil em ação, ou você transforma através de uma ação que passou pelo crivo do discernimento. Então, quando você faz isso, você consegue abastecer, devido a esse fluxo aqui, em direção ao corpo causal, você consegue abastecer esse corpo causal com uma vassana modificada. Então, é aqui que está a atuação possível que o Jiva não eterno tem nessa dinâmica. É exatamente aqui. Chegou aqui no item 7, no corpo sutil, ele pode estar usando um meio de conhecimento, como no caso aqui é o Vedanta, e ele pode alterar essa vassana lidando com ela, né? Ou expressando-a de um modo adequado, um modo dármico, cada vez mais vinculado ao Dharma, e, portanto, devolvendo já uma vassana alterada, mais satífica, em direção ao corpo causal, ou ele nem expressa isso, se for o caso. O que aí também ele retroalimenta essa vassana, né, também com um componente satífico. Por exemplo, ele tem uma vassana de discussão agressiva, né? Então, o que faz? Através do conhecimento, ele entende essa vassana, usa o poder de discernimento em cima dessa vassana, ele usa um valor, que é o de contenção, e ele impede que isso exploda como uma ofensa verbal. Então, quando isso voltar para o corpo causal, já é uma vassana altamente carregada de sátiva. É assim que o indivíduo vai atuando. O campo de atuação dele é pequeno, né? O imediato é pequeno, mas observa que, com o tempo, cada vez mais, você consegue fazer o quê? Consegue fazer com que vassanas cada vez mais carregadas de sattva, passando pelo download do corpo causal, atinjam o seu corpo sutil. É assim que funciona. Por isso que o discernimento ele tem que ser contínuo. Você está sempre recebendo as vassanas que foram recicladas. Com o conhecimento, você vai reciclando
essas vasanas, tornando-as cada vez mais satívicas. Então, é assim que o indivíduo trabalha de modo a conseguir cada vez um corpo sutil mais satívico. Ele apanha a vasana na hora que ela chega no corpo sutil e aplica o conhecimento aqui no corpo sutil. E isso vai dar consequências, olha, isso vai dar consequências no grande corpo causal macrocósmico, vai dar consequências no corpo causal mais vinculado aqui ao Jiva, vai mexer no fluxo do karma também. Então você vê que apesar do campo de atuação ele ser de imediato restrito, ele tem consequências mais amplas, tá? É muito interessante esse gráficozinho aqui. Muito boa esse resumo que o Fábio fez, porque ele permite a gente entender isso aqui à luz da nossa experiência. O que podemos mexer e o que não podemos, né? Que consequências isso pode ter e que consequências isso não deveria ter, né? É claro que as consequências a nível a hora que eles retornam para o corpo causal, a gente também tem que levar em conta o seguinte, que às vezes você trabalhou bastante uma determinada vasana, ela foi, digamos assim, sativizada, e agora o corpo causal pode despachar para você outras coisas para você fazer a mesma coisa. É por isso que o indivíduo que está trabalhando, né, as vasanas dele, ele muitas vezes ele recebe do corpo causal coisas bastante ruins mesmo, né? É porque agora tem espaço para isso descer e ser metabolizado como foram as outras. Mas sempre com a visão, né, de trabalhar pelo Dharma e com a visão do Karma Yoga, você vai lidando com isso do modo adequado, né? Com menos conflito, procurando sativizar tudo, sempre compreendendo, aplicando o ensinamento. A rigor, enquanto você está aqui na parte manifesta, esse tipo de operação nunca para, está sempre ocorrendo e você aplicando continuamente conhecimento. É por isso que diz que o despertar não tem fim, né? Ele vai se aprofundando. Ele tem um início, que é quando ocorre esse entendimento de que, no fundo, nós somos um reflexo da consciência original, portanto, a própria consciência, e, com base nisso, esse tipo de entendimento vai começar a permear todas as suas interações, sempre desse jeito aqui. Então, é desse modo que o Vedanta atua, e é desse modo que o Karma Yoga atua também, né? Na medida em que eu entrego minhas ações sempre para o campo dármico, né, como uma oferenda a Ishvara, ou seja, eu sempre vou tentar tornar as minhas ações cada vez mais dármicas, essa retroalimentação também ela dá o seu efeito, porque isso altera o seu entendimento, altera como está formatado o seu corpo sutil. A atuação do Karma Yoga ele vai modificar a composição também, ele termina por modificar a sua composição de vasanas do corpo sutil. Ele sativiza o corpo sutil. A principal consequência é tornar o seu corpo sutil um corpo sutil dármico, né? Que também, quanto mais dármico é o seu corpo sutil, quanto mais sutilizado ele é, quanto mais sáttva ele tiver, mais ele vai ter capacidade de discernimento em cima do que é baixado do corpo causal. Então, o Karma Yoga associado ao Gnana Yoga e ao entendimento que é pelo Dharma Yoga, você vai trabalhando tremendamente isso aqui o tempo todo, né? Por isso que os 3 pilares desse sistema que a gente está usando aqui, dessa Sampradaya, é a Gnana Yoga, o Karma Yoga e o Dharma Yoga. O Dharma Yoga, ele te situa nesse âmbito total, né? O que seria em termos de valores, né? Ele vai te convencer através do entendimento por que você deve cultivar determinados valores. Qual o efeito disso? Sutilização do corpo sutil. O Gnana Yoga também, ele vai te trazer o conhecimento do funcionamento das interações de Jagat, Jiva e de Ishvara. Consequência, vai sativizar seu corpo sutil. E o Karma Yoga também, né?
À medida em que você entende que os frutos da sua ação eles não cabem a você, você elimina muito da expectativa que você tem em receber os seus frutos. Que, no fundo, querer receber os seus frutos é causa dessas sobreposições aqui, ó, que geram explosões manifestas. Ó. Sim, não, as pessoas estão brigando. O que elas estão querendo? Elas estão querendo fazer prevalecer os seus pontos de vista. Portanto, elas estão querendo colher fruto dessa discussão. Realmente, a tendência, à medida que você cada vez mais se entrega ao Karma Yoga, é você criar cada vez menos atritos. O importante para você não é obter frutos, é cuidar para que os seus frutos sejam entregues ao campo da ação, sejam entregues a Ishvara. Então, esses 3 pés do Vedanta, eles vão sativizar tremendamente o seu corpo sutil. Atuam de 3 formas. Cada forma dessa atua especificamente num campo aqui. Um campo é o entendimento das relações do funcionamento do seu corpo sutil. O outro é como é que vai atuar nas suas expectativas, quando você entende que todos os frutos das suas ações, na verdade, são determinados pelo campo. E o outro através do cultivo de valores dármicos, que naturalmente vão gerar em você cada vez vasanas mais dármicas. Então, são sempre esses 3, sempre tem que observar esses 3, até que comece a ficar automáticos, né? E chegue ao ponto onde o James ele diz, né, que você pensa não pensando. Na verdade, as vasanas foram tão sativizadas nesse processo todo que é como se fosse o campo dármico pensando por você, né? É por isso que às vezes você vê em alguns testemunhos, né, de iluminados dizendo que o indivíduo não pensa. Não, ele pensa, mas ele pensa de modo profundamente dármico, a ponto dele não se reconhecer mais. Ele não reconhece mais o naipe de pensamentos dele como como o antigo naipe de pensamentos que ele tinha. Bacana do Vedanta é que ele vai explicando tudo isso em detalhe, né? Não é que não vai pensar mais, né? Claro que pensa, né? O fato de você ter uma sugestão de pensamento, um pensamento bem incipiente, que já está bem trabalhado e que vai gerando ações dármicas, não elimina o fato de que está havendo um pensamento, embora ele seja extremamente sutil. Então tem que ter um pouco de cuidado com as suas leituras, porque parece que o indivíduo ele fica num void. Não é verdade, tá? Ele processa de modo mais automático, mas ele continua processando, né? E a mente fica sendo usada para aquilo que ela é útil, né, Alex? Exatamente. Exatamente. Ela se torna uma mente útil, uma mente adequada. E esses pensamentos não precisam mais ter aquela elaboração toda que tinham, né? Então o indivíduo pode dizer que a mente dele está vazia. Não, ela está processando. Só que ela está processando de modo extremamente sutil e já trabalhado, né? É uma mente útil, uma mente adequada a esse campo todo de atuação, né? Então aí você vai eliminando esse conflito. De pensamento que a gente viu anteriormente, vai prevalecer aquilo que é pensamento deliberado quando a mente precisa realmente ser usada funcionalmente, sabe? Tipo, a mente fica muito livre, muito liberada. Aí, tipo, você precisa fazer um cálculo, você vai usar a mente claramente para isso. Você precisa preparar uma comida, você vai usar a mente claramente para isso. Mas Ou seja, é o foco da atenção, né? Ele naturalmente ele vem com a aplicação do conhecimento. Eu acho que muitas pessoas aqui desse grupo estão percebendo isso. Isso comigo está ficando cada vez mais claro. A atenção vai ficando cada vez mais focada, mas ela fica em decorrência de entendimento de Karma Yoga, prática de Karma Yoga, o entendimento do Dharma Yoga, por que é importante. Ela naturalmente ela vai se focando. É como o Fábio disse. Você vai executar uma função, você executa ela melhor mesmo, naturalmente, sua mente está mais focada. Bom, vocês querem colocar mais alguma coisa sobre esse gráfico aqui? Que ele é muito bacana. Eu queria falar uma coisa aqui. Achei muito interessante esse balãozinho aqui, né? Que é um relacionamento, assim, de se preocupar mesmo com as suas relações, né? Com quem você se relaciona.
porque em todas as direções você pode ser influenciado, né? Com certeza. No corpo sutil ou no meio de ação, de percepção da outra pessoa, ou no próprio corpo causal, em todas as direções aqui, né? E eu lembro o professor falando inúmeras vezes, né? Que a gente precisa também se afastar de pessoas que não são tão dármicas, né? Porque isso, de certa maneira, influencia, mesmo que você esteja num trabalho, né? Porque ainda é um trabalho, talvez eterno aí, de Karma Yoga, de você aceitar aquilo que está vindo. Mas, por exemplo, da minha experiência, é que, nossa, tem gente que é muito difícil, que tira a gente rapidamente do Dharma. Uhum. E aí, olhando esse balãozinho, eu estou compreendendo um pouco mais, entendeu? De todas essas direções, né? Porque essa comunicação que não está sendo conhecida, a desconhecida, o quanto ela influencia, né? E aí muda o meu próprio corpo sutil na minha guna que está prevalente ali, que antes era satívica, daqui a pouco está rajásica e, enfim. Estou pensando nesse balãozinho aí, na importância dos relacionamentos. É verdade, você vê que é um todo contínuo, né? Que a gente separa assim por motivos didáticos para entender, né? Mas é todo multirrelacional, né? Ele se afeta todo o tempo todo, de várias formas. Bom, aqui embaixo, deixa eu ver aqui, o que é que o James botou aqui? Quando você está sozinho, você não está ciente dos fatores invisíveis que influenciam o seu pensamento e o seu comportamento. O mesmo ocorre de modo ainda mais complexo quando você está lidando com outra mente, que é o balãozinho. Entendeu? É isso que você tinha falado. Em primeiro lugar, você pode nem mesmo saber que existe um você por trás do você que você pensa que é. Este você é o ser pleno, consciência comum ilimitada. E, se você conhece o ser pleno, ele é conhecido direta ou indiretamente. É conhecido como uma experiência imediata, que é como eu, né? Como é que você conhece o ser pleno? Você entende que é o próprio eu, né? Só que não é o eu individual, é o eu único. Isso uma hora fica claro, né? Você vê que todos têm, entre aspas, esse tal eu. Na verdade, esse tal eu contém todos esses euzinhos. Ele é que é o verdadeiro eu, né? Os outros são eus relativos, né? Ele é conhecido como uma experiência imediata, evidente e sempre presente de si mesmo, compreendido como eu, ou você o conhece apenas indiretamente, como um objeto, algo que você experimentou anteriormente e está se esforçando para experimentar novamente. Ou é apenas conhecimento de livros e de rumores, de ouvir por falar, né? Isso aqui a gente viu, né, na outra aula, mas a gente pode dar uma lida aqui, só para relembrar, né, como é que arremata isso. Em cada situação, né, aquele balãozinho, as pessoas falando, existem 4 fatores básicos. O ser pleno, que é não envolvido com a situação, mas é o que permite que ela ocorra, né? Ele é a base de toda ela. A mente macrocósmica, que é inconsciente da situação, mas é Ishvara, que, entretanto, não é inconsciente e é pura inteligência impessoal. A mente subconsciente pessoal, que é o corpo causal, e o corpo sutil pessoal, que é nesse instrumento que essa experiência está ocorrendo, né, da comunicação. Só temos conhecimento do que está aparecendo no momento presente ao nível do corpo sutil microcósmico. Mas o que experimentamos é gerado por nossos corpos causais, que são as 3 energias sempre em mudança, devido aos karmas, né? Deixando nossos instrumentos primários em um estado de fluxo constante. Então, é natural, você
dá uma parada, você presta atenção no movimento da sua mente, você vê que é um fluxo constante. Como poderia o corpo causal ser conhecido diretamente? Já que, tal como o ser pleno, o corpo causal está além da experiência sensorial. No entanto, seria muito útil compreendê-lo, que é o que a gente fez aqui nesse gráfico, porque tudo que experimentamos vem dele. Ele é o repositório, né, kármico, né? Além disso, sua mente subconsciente é diretamente influenciada pelo corpo causal macrocósmico, ou seja, o seu corpo causal microcósmico, ele é influenciado diretamente pelo corpo causal macrocósmico, que é um nível ainda mais sutil da realidade, que também está mudando de acordo com um conjunto diferente de parâmetros, que são as necessidades de todos os fatores no campo do Dharma, né? Mais ainda, o seu instrumento primário está sujeito a particularidades induzidas pelo livre-arbítrio, que é onde você está atuando, relacionadas às situações dinâmicas que você enfrenta todos os dias. É aí que você atua, é no livre-arbítrio. Então, quando você se comunica com alguém, você está lidando com um campo muito complexo. Não há solução a nível dos argumentos. Por quê? Porque ao passo que eles vão mudando, todos os fatores nas duas ordens da realidade aparente, que são os fatores, lembra, né? Do corpo sutil microcósmico e do corpo sutil macrocósmico, continuam a criar problemas. Você sempre tem esses dois níveis, né? Você tem o corpo sutil, você tem os corpos sutis macrocósmicos, que é o causal e o sutil macrocósmico, e você tem os corpos microcósmicos, que é o seu corpo causal microcósmico e o microcósmico. Esses também estão sempre em mudanças, e eles continuam a despejar impressões em cima de você. Se você espera que a vida seja livre de problemas, você está iludido. Até mesmo a liberação é liberação não obstante a vida. Isso não quer dizer que você não possa criar um viver fluido, feliz. Mas isso só é possível quando rajas e tamas tiverem sido completamente subordinados a sattva. Rajas e tamas confundem e particularizam sua visão, mas sattva a expande, proporcionando o enfoque panorâmico que vai ser independente das vicissitudes da vida, né? Quando é que você vai subordinar rajas e tamas completamente a sattva? Através da prática reiterada, né? O conhecimento pelo Gnana Yoga, o entendimento da importância do Dharma Yoga e a aplicação do Karma Yoga nas suas ações diárias. É assim que você vai subordinando rajas e tamas, de modo a criar um viver mais fluido, um viver mais dármico, né? E um viver que tem acordo com o nosso interesse. O nosso interesse, fundamentalmente, é que você crie uma estrutura satífica propícia ao autoconhecimento. Tá? Muitas vezes não dá para correlacionar diretamente o autoconhecimento com a sativização da mente, mas sem sombra de dúvida, a sativização da mente ela remove os obstáculos ao autoconhecimento. Disso aí a pessoa não pode ter nenhuma dúvida. Então, não basta apenas você ficar lendo Vedanta, você tem que praticar e introjetar o que está no conhecimento. Progressivamente, os obstáculos, os possíveis obstáculos ao entendimento de que você é o ser pleno, vão sendo removidos com a aplicação do conhecimento, com o entendimento da importância do Dharma Yoga e com a prática do Karma Yoga na sua vida diária, né? Então, eu acho que a gente encerrou esse gráfico. Não quer dizer que a gente não possa, no futuro, né, até mais bem embasados, até eu voltar a ele e explorar esse gráfico mais ainda, né? Mas eu acho que até ficou bastante interessante tudo que foi falado aqui. Eu mesmo vi muita coisa que eu nunca tinha visto aqui nesse gráfico, né? Muito interessante tudo. Bom, eu estou aqui com o livro aberto. É o último comentário, tá? Para mim, fechou com chave de ouro quando ele coloca que não há solução em nível dos argumentos.
Não há solução a nível de argumento. Eu achei incrível isso aqui, eu não tinha percebido essa frase antes. E, né, enfim, que daí tem que trazer sempre o autoconhecimento mesmo, em vez de trazer argumento. Pensando nisso. Esses dias eu li um texto muito interessante sobre a argumentação, que nesse momento que a gente está, né, as pessoas estão a gente está numa era que é que é o chamado de pós-verdade, que era uma coisa que eu duvidava, mas hoje eu vejo que é muito consolidado, né? Então, assim, não se sabe o que é um argumento de fato. O argumento, ele tem o seu valor quando duas pessoas estão com a mente aberta para realmente debater algo e através de uma relação de lógica com fatos e as inferências que essa lógica pode produzir, você tem um bom argumento, né, de alguma coisa. A gente lida com isso durante toda a vida, na nossa vida, nas nossas profissões, né? Muitas vezes a gente tem que argumentar. Agora, nessa situação que o James expõe aí, a gente está falando de quando existe mesmo já uma total indisposição para argumentação, né? Então, eu não sei se vocês lembram, isso surge no livro ali naquele momento que tem a discussão entre o marido com a mulher. E podem ser em coisas corriqueiras do dia a dia, inclusive com pessoas que a gente mal conhece também, né? Mas o fato é que é isso. O Alex falou uma coisa antes que é assim, imagina quando isso é elevado às enésimas potências, porque existem muito mais, né? Quando é 3 indivíduos na jogada, numa discussão, você já tem mais 4 fatores ali, né? Porque você vai do item 5 ao 8 duplicado. Aí, se você... E aí, isso em termos de aqueles conflitos entre o corpo causal, as crenças, com aquilo que está sendo expressado em nível de pensamento e tal, fica muito mais intrincado. Quando você tem diversas pessoas numa situação, é muito mais complicado. Eu não sei se vocês se lembram de um encontro de terça que eu contei para vocês da parábola da azeitona. Ah, sim. A coisa pode chegar a um nível completamente insano, né? mesmo. Parábola da azeitona é um excelente exemplo disso. Assim. Imagina, estão me ouvindo? O gráfico da Torre de Babel, hein? E esse balãozinho aí com essas setas da diagonal, eu acho que isso é a famosa conversa enviesada que tem. Por isso que tem essas setas assim. Está explicado. O Fábio cada vai um fala o que quer, cada um entende enviesada, o que quer. sai do sutil Imagina de um no Senado, pro em causal Brasília. do outro. Hein? Sai do sutil de um direto pro causal do outro. Aí dá no que dá. Tá lá. Você imagina a nível sutil a balbúrdia, a bagunça que é gerada por causa disso? Que ruído terrível, né? Quanta desordem para organizar isso tudo. E a gente ainda reclama de Shivara. Não deve ser muito fácil lidar com essa bagunça toda. Uma coisa caótica mesmo. Bom, no livro, a gente parou num item aqui, que é a página 62, né, do livro, ou a 73 do arquivo. Ele fala aqui de uma coisa muito comum, né, que é a base aí do estresse. Hiperativo, mas cansado, trabalhando contra você mesmo. Aí eu queria perguntar uma coisa. A gente entra nisso, deixa para outra aula, ou alguém quer falar mais alguma coisa sobre o gráfico? 3 opções, A, B e C. Eu acho que podia, talvez, falar um pouco mais do gráfico. Agora, se for entrar no livro, fecha essa página aí para aparecer você. Entendeu? Falando. Para aparecer eu? Mas eu não estou aparecendo, não? Ah, não. É a tela que está compartilhada. Ah, tá.
que vocês acham? A gente fala mais do gráfico? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu achei muito proveitoso o gráfico aí, está sendo muito legal. Eu queria, inclusive, até em cima do que o Marcelo falou agora, para vocês verem a importância de apreender essa plataforma do Vedanta, né? Como vocês veem, ela é muito completa, ela trabalha em vários níveis, ela mostra onde você pode atuar, quais as consequências do que você faz, o que está no seu alcance, o que não está. Então, é aquele apelo que a gente sempre faz, né? Você está estudando Vedanta, se aprofunda no Vedanta. Quando for, assim, lidar de um modo com uma questão, tenta traduzir ela em termos de Vedanta, porque é uma plataforma de comunicação em comum que a gente tem para lidar com o nosso dia a dia. Então, se uma pessoa ela tem uma questão, ela quer colocar e ela coloca em termos do conhecimento de Vedanta, isso ajuda muito a traçar paralelos entre as situações que elas vivem, que essa outra pessoa está vivendo, né? Vocês veem que é uma plataforma muito completa, né? Eu só estou começando a entender ela um pouco melhor agora. Eu estou há 4 anos lendo isso. Né? Claro que eu não tive o afinco que outros tiveram, né? Que conseguiram trazer isso mais para a vida. Mas isso aí foi uma coisa que foi progredindo, foi ficando mais intenso com o tempo. E quanto mais intenso eu fico no Vedanta, cada vez mais eu fico muito assim impressionado com o tipo de cobertura, com o tipo de ordem e como isso vai organizando a mente da pessoa, né? É muito bacana, né? Como o Marcelo disse, né? É muito amplo, você vê por esse gráfico que realmente, né? É um dos muitos gráficos que tem, e você vê por esse como é que ele cobre praticamente qualquer coisa. E cobre mesmo. Qualquer dúvida que você tiver, ele vai cobrir. Ele vai te dar uma visão, né? Por que ele vai te dar uma visão, que é através de palavras, né? Porque a sua complicação é através de uma visão que foi fundamentada por palavras também. Então, você está usando um meio de conhecimento para lidar com uma confusão. A sua confusão, fundamentalmente, foi quando você começou a verbalizar isso tudo. Começou a traduzir em pensamentos, sequências de pensamento, processamento de pensamentos, influenciando sentimentos, relações. O Vedanta vai trocando esse seu mainframe pelo dele. É assim que vai ocorrendo, né? E você compara o mainframe do Vedanta com o seu. No que tiver em desacordo, a gente já falou isso aqui, você deixa o seu de lado por um tempo e aplica o do Vedanta pelo tempo que for necessário para ver o efeito que dá. O efeito é muito surpreendente, hein? Eu estou bastante impressionado, viu? Em outras situações, como as que eu estou vivendo agora, eu não estaria desse jeito aqui, conversando com vocês assim, se fosse outras situações, né? Se fosse em outro momento, sem usar esse ferramental. Um ferramental muito eficaz, mas muito eficaz mesmo. Alguém quer colocar mais alguma coisa com relação a esse gráfico, por exemplo? Alguém quer comentar algo? Esse item aqui do hiperativo, né, que é a base do estresse, ele é interessante. A gente pode dar uma lida nele, mas eu acho que a gente vai ter que ler de novo na aula que vem. Porque deve ter muita coisa para ver aqui. A gente pode encerrar, então, Alex. Se alguém pode encerrar? tiver algo a falar, né, a gente pode comentar ainda, mas acho que não precisamos hoje ir para o livro, não. Não. Então eu estou vendo que foi bem proveitoso, né, esse gráfico aqui. Foi muito legal debruçar nesse gráfico. Foi um trabalho muito bacana, né, que foi entregue aí a gente aí. Foi. Através de uma reorganização que o Fábio colocou aí, né, e Chuvara botando as mãos através do Fábio, e trouxe essa coisa bem sistematizada, bem didática e muito aplicável, né? Essencialmente, James, né, que criou tudo isso aí, é isso, fundamentalmente Ishwara, né? Porque eu fiquei ali olhando para esse gráfico falando, caramba, mas cadê esses 14?
Aí eu fiquei olhando, pá, entendi. É Deu um um eureka, assim. É uma eureka. Que ele Muito não explica bacana. no livro isso. Não, são várias mãos, né, que vão processando É, uma ideia até que ela vai aparecendo de formas cada vez melhores. Essa é a base mesmo, né? é. E eu acho que o James, você já deve ter reparado isso por causa das traduções, né, Alex? Que Uhum. ele escreve como pensa mesmo, na Isso. fluidez do pensamento dele, ele vai escrevendo e nem sempre ele escreve o que ele está pensando, então É, fica como se tivesse muito claro às vezes e nem tudo estava tão claro assim. mas certamente para Mas ele é na muito maneira claro. como ele põe aquilo que ele põe, ele é muito claro, claro, ele é Ele é sempre bastante claro, é. preciso. É. É porque ele dá uns pulos assim, porque eu acho que para ele as coisas já estão bem sedimentadas, né? Sem Sim, dúvida. Então, às sim. vezes, ele toma atalhos assim que para a gente não são tão claros assim, né? É. Mas é isso aí mesmo. Alguém tem alguma dúvida ou quer colocar alguma coisa? Não, Algum eu, comentário? eu queria só falar que na hora que você estava explicando sobre o fluxo ascendente e descendente, eu estava lembrando da aula passada que o James escreveu, que você está com o seu jogo de cartas na mão e já alterou tudo lá em cima, na verdade, lá no corpo, né? Então, na hora que você estava explicando isso, eu estava imaginando como que é isso, né? A gente está pensando uma coisa aqui, É, tem N fatores que a gente desconhece, né? E tudo sempre vai ser para acomodar o todo, né? Então, o que vem de lá, o que sobe, o que desce, que balbúrdia que é. que balbúrdia que é. É Mas por é isso perfeita, é a balbúrdia perfeita, que como é a tem que balbúrdia ser, perfeita. como tem que ser. Tá É certo. assim mesmo, é a balbúrdia da ignorância. A Isso. ignorância existe, Nietzsche, também, né? Sim, é Ela perfeito, não é é perfeito. incompatível. Não tem problema com a ignorância. Não, Você decide ficar na ignorância ou se livrar dela, mas ela está aí. Né? É o balcão de negociações dela, né? E uma coisa interessante, como você falou, né? Você está com a carta na mão, né? Ou seja, você tem um condicionamento que diz que aquela situação deve ser assim, né? Mas, na verdade, ela já é outra. Então, você está fazendo o quê? Você está naquele mecanismo, né? De negação e de projeção, né? Você não vê a situação, porque não está instruído sobre como ela funciona, e ainda coloca o seu condicionamento em cima, que é quando você acha que é aquele mesmo jogo de cartas e não é mais. É isso mesmo, aí gera balbúrdia. Então, quanto mais o indivíduo ele vai sativizando o corpo dele, menos esses pensamentos condicionados vão interferindo na apresentação do campo dármico, né? Ele vai ficando mais disponível, a mente dele vai ficando mais clara, ela processa menos vássanas vinculantes. Então, como ela está menos atarefada com os aspectos vinculantes, condicionados, ela está mais disponível para entender o que está ocorrendo, né? Então, a tendência mesmo, é engraçado falar isso, mas a tendência é você ir ficando com a mente mais quieta mesmo. Né? Por quê? Porque ela está disponível. Ela está quieta e ela está muito mais alerta e hábil do que uma mente que está processando uma série de coisas. É interessante isso, né? É muito bacana. É o que você falou mesmo, funciona desse jeito. E, Ô, gente, Alex. como. Ai, desculpa, vai, Felipe. Não, Já pode falei falar primeiro. bastante hoje, Felipe. Ixi. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar só, e como é prazeroso estudar Vedanta, né? Como é, porque é realmente aquilo que acho que o Alex já falou algumas vezes. É um manual de instrução, assim, meu, que ninguém podia não ter, né? Porque é uma compreensão, esse gráfico aí eu quero imprimir e colocar do lado da minha cama. Não, é pra gente, meu, ele tem tudo. Quer dizer, tudo não, mas tem uma síntese, né? É, De tudo, de Satya, Mitya, enfim, da relação com o outro. exatamente. Achei fantástico. Mas isso é Obrigada, porque Felipe. você é uma rara indivídua que lê o manual, Eu que vi lê a valoriza imagem esse. do manual, que gosta de... Alex lá que o José Roberto colocou e a resposta maravilhosa do Arlindo. Que foi há 2 anos atrás, é isso, né, Alex?
Foi há 2 anos atrás. Caramba. E a única coisa que eu tenho que acrescentar aquilo é reforçar aquilo mais ainda. É aquilo ali mesmo. Como diria o Nagar, se ele estivesse aqui, nós somos a crema de la crema. Crema de la crema. E eu queria agradecer ao Felipe que trouxe essa questão, claro, por instrumento de Ishvara, né, Felipe? Mas que despertou no Fábio aí esse aprofundamento dos 14 fatores aí. Obrigada, viu? É muito bacana. Obrigado, né? Felipe. É muito bacana. Eu agradeço poder contribuir com circuitos, né, funcionando. Alex, uma perguntinha? É o circuito Felipe, o circuito Fábio, o circuito James. É circuitos, cara. É uma rede total com um monte de circuitos. É muito bacana. Você imagina o que vai em ascendente aí, lá para cima? Isso é a coisa que está ocorrendo aqui, vai um ascendente top lá. Vai um ascendente top. Bacana. A qualidade de ascensão boa aí. É um upload bacana isso. Eu cortei o Felipe ia falar. O Felipe ia falar alguma coisa, depois o Fernando. Não, eu ia falar que eu observo o Fábio, o Alex falando, né, que a mente fica disponível, né? Isso, e aí a gente começa a observar a nossa mente, pelo menos para mim, eu vejo que a minha está sempre projetando, cara. Todo o tempo livre dela, ela está projetando. Falo, não, nunca para, por isso que não tem tempo de contemplar o ser, porque a gente compreende nas escrituras o que é, né, a nossa real identidade, mas praticamente a mente durante o estado de vigília, pelo menos para quem é mais rajado, igual eu sou, assim, não para hora nenhuma, né? E quando o certo seria realmente, igual o Fábio estava comentando aí, o Alex, seria usar a mente só quando disponível, né? Fazer alguma tarefa ali, depois ficar em silêncio, sem fazer nada, sem projetar, né? Mas não toma isso como uma questão de certo ou errado, não, viu, Felipe? É uma questão de você observar isso e continua associado com esse conhecimento. Existem mentes que têm uma predisposição rajásica, mesmo em sábios, como era o caso do Shimayananda, como foi o caso do Nisargadatta. E, assim, a prática de um certo recolhimento. Depois lê aquele texto lá da Priya Umesh, eu achei tão legal, ela explicando essa prática também do Uparama, a gente se recolher dos sentidos. Isso tem que ser praticado deliberadamente, né? Porque quando a gente não adota essas coisas como prática, se a gente quer ter uma mente um pouco mais aliviada, quando percebe que ela está o tempo todo projetando, como você falou, aí é interessante você adotar isso como prática. Você pode tomar algum momento do teu dia que você cria uma disciplina, né? Mas nunca leve isso de uma forma assim, a minha mente tem que ser assim ou assado. O fator consciência que está associado a esse corpo sutil aí, onde se reflete essa consciência refletida que aparece como Felipe, né? O fator consciência que é original, que é comum a todos nós aqui, ele não se afeta jamais, né? Ele está sempre presente, mesmo no seu estado de vigília, com essa mente agitada. Então observa isso e procura, se você achar que pode ser pertinente, exercitar alguma disciplina para, em alguns momentos, dar uma contida. Né? Tem várias disciplinas, se você quiser, eu estou disponível para a gente falar sobre isso, mas tem várias possibilidades aí para disciplina mental, né? Legal? Obrigado. E o Fernando? Oi, tá escutando? Diga, Fernando. Beleza, Alex? Tá escutando?
Estamos te ouvindo bem. Então, eu queria só fazer uma... Não, eu vejo uma relação bonita, né, entre esse gráfico, o que o Fábio explicou nas outras aulas também sobre esse valor da adaptação, né? Que a gente vê pessoas e não vê atitude, né? Agora, eu escutei uma história, Alex, não sei se o quão verdade que deve ser, é que o Shankaracharya, não? Ele estava um dia, ele estava um dia com a galera dele, não? E antes de ele ir fazer o estudo das escrituras, ele foi no rio, né? Tomou, se banhar todo para se limpar, e quando ele voltava do rio, cruzou por ele um Sudra, né? Aquela classe mais baixa, mais ignorada, cruzou sobre o grupo deles, né? Aí ele falou, o Shankaracharya nesse momento pediu para o cara se embaçar, né? Uhum. O cara era cheio de cachorro sarmento, o cara era baixo, né? Aí nesse momento o cara se expressou nele num sânscrito, né? Bem elegante, né? E o cara perguntou para ele: você quer se separar de mim, assim, na parte do corpo ou a parte do ser, né? Aí, ou seja, ele né? Se separamos em Mitya ou se separamos em Satya, né? Aí ele se deu conta que parece que era Krishna dando uma lição nele sobre discriminação, né? Não sei, eu já escutei essa história 2 vezes. Uhum. Ou seja, essa parte de ver a pessoa, né? Quando você vê a pessoa, você está vendo o ser mesmo, né? Sim. É a parte do que o Alex já falou da adaptação também, né? Compreender as pessoas, e ver que mais que as atitudes, tem algo mais que é comum a todos nós, né? Que é o ser, né? Isso. Já escutou essa história? Já. Okay. Escutei essa história, sim. Okay. A história que eu ouvi é que o Shankara percebeu que ele estava levando uma lição ali de algo que era considerado como um elemento de uma classe inferior, né? Sim, Então, se um Sudra estivesse ensinando um Brahmane. Ele ficou bastante desconcertado com isso, né? Porque certamente apanhou alguma vássana dele, né? Uma vássana assim, de superioridade que ele tinha por ser um Brahmane. E ele estava muito disponível, né? Então ele compreendeu bem aquele recado que foi dado para ele, né? É bem bacana. No fundo é isso mesmo. Você está vendo o ser o tempo todo, né? Você sabe que é o ser o tempo todo. A gente fala ver, né? Porque a gente faz uma metáfora com o sentido físico do ver, que é por onde entra mais informação. Mas no fundo é um saber, né? Você sabe que você está vendo o ser o tempo todo. Portanto, em última instância, não tem realmente por que achar que tem classes diferentes, pessoas diferentes. E ainda mais, né, Fernando, a gente viu por esse gráfico aqui que todos, quaisquer um que sejam, estão sujeitos às mesmas confusões, né? E o sistema ele acaba gerando confusão mesmo. Se ele não é entendido, praticado, né, se você não usa recursos e ferramentas apropriados, o funcionamento do sistema, devido à influência de Maya, ele gera uma sucessão de enganos mesmo, né? Ali, certamente, Shankara projetou no Shudra ali uma imagem de uma pessoa, mas ele, como sábio, não devia estar vendo uma pessoa. Ele sacou isso, ele entendeu o recado que foi dado ali, que ele tinha projetado uma pessoa, na verdade, quando um Brahmane mesmo tem que ver só o ser mesmo. Ele foi tomado ali por um poder de projeção, né? Isso ocorre o tempo todo, né? O tempo todo, é muito comum, independentemente de classe, de tudo. Muito legal isso. A gente vê, por exemplo, no trânsito, né? Você está no trânsito, você vê aquela molecada, né? Limpa vidro, malandro, metido com droga, violência, ameaçador. Mas você pode, ou seja, com todo esse estudo, você chega à conclusão que você podia ser esse, né? Ou seja, com toda a claridade, né?
Às vezes, na ignorância, a gente tem aquela reação, tem que matar todo mundo, tem que matar porque não serve nada. Mas com uma compreensão mais profunda, não tem diferença, né? Não tem. Não tem, mas no caso em que entre uma coisa dessa, tem que matar todo mundo, aí o que o indivíduo tem que fazer? O indivíduo ele tem que se debruçar muito sobre Dharma Yoga, sabe? É por isso que esses valores eles têm que ser valorizados pelo estudante, né? Você tem que estudar esses valores e ver em que sentido os valores que você está cultivando não estão de acordo com o estudo dos valores do Vedanta, né? Você deve, os valores do Vedanta eles são para ser muito contemplados, meditados e compreendidos. Porque o Vedanta é muito bacana. Ele não explica para você, ele não coloca para você somente o valor que você tem que cultivar. Ele explica por que é importante dar valor a esse valor. Entendeu? Então, ele desenvolve métodos de pensamento bem característicos, todos de acordo com o objetivo último, que é a liberação. Então, é preciso se debruçar mesmo sobre isso e entrar nessa lógica de argumento do Vedanta, que é muito consistente. Ela tem uma consistência formidável sobre qualquer aspecto. As pessoas... eu até evito ficar falando isso com pessoas de outras linhas, né, que eu tenho contato com várias pessoas, tudo, para não ficar meio chato. Mas, olha, vamos supor que tem uma linha espiritual que seja uma Ferrari. O Vedanta é, no mínimo, uma Lamborghini dourada, entendeu? No mínimo, por baixo. Entendeu? Então, vale a pena se debruçar sobre o Vedanta como um corpo inteiro, de ensinamento inteiro, lidando com os valores, com o Karma Yoga, com o Jnana Yoga. É preciso, é muito bacana. E é como a Betânia disse, uma hora, depois de um tempo, começa a ficar muito bacana. Sim. Estudar isso tudo. Olha, eu me senti motivado a falar uma coisa que é bem delicado o que eu vou falar, mas vamos lá, já que eu comecei. Quando a gente olha ali para essa dinâmica de dois indivíduos e essa interferência entre crenças, né, aquilo que está no nível do corpo causal, confrontando diretamente o que é expressado pelo outro e o que tem ali também em oposição no nível corpo causal com corpo causal, esse tipo de coisa. O Fernando trouxe esse exemplo do tipo, você está no trânsito e aí você lida com uma situação perigosa. Então, eu estou dizendo que é delicado o que eu vou falar, porque eu vou tomar aqui como posição também, que pode ser que para mim seja diferente, porque, primeiro, sou homem, não sou pequeno, e eu morava em São Paulo. Eu sempre gostei de caminhar de madrugada, eu dirigia no trânsito em São Paulo e já andei muito pela periferia de São Paulo e nunca tive nenhum problema, exceto nos momentos em que tinha alguém junto comigo que tivesse com muito medo de determinadas situações. Porque eu mesmo sozinho, inclusive nessas situações assim de semáforo em São Paulo, ali na Tiradentes, por exemplo, né, na avenida ali que é a continuação da ponte ali a avenida que é da Pinacoteca do Estado, por ali, essas situações que você para no semáforo e aí vem um monte de gente, vem falar com você e te aborda e amontoa no para-brisa do carro e tal. Eu sempre tive uma atitude de abaixar o vidro, conversar com essas pessoas olhando no olho, e mesmo quando eu percebia que vinha uma intenção ruim dali, como essas pessoas estão operando numa dinâmica de medo, é curioso ver como você desarma quando você se apresenta numa outra postura. Já me aconteceu, inclusive, dos carros da frente serem assaltados, o cara passar olhando para minha cara e eu deixar o vidro aberto e o braço para fora e aí, irmão, beleza? Tal, e o cara ir embora e não me assaltar. Então, assim, eu estou falando que é delicado o que eu estou dizendo,
mas é porque tem, de fato, algo nesse gráfico aí que é mostrado nesse sentido, que é essa dinâmica do corpo causal, microcósmico, subconsciente interagindo. Porque a coisa acontece por ressonância, essas situações. Se você não está na mesma ressonância ali do medo, que é aquilo que o cara espera de você, né, numa situação desse tipo, é como se isso criasse uma espécie de barreira. Mas, enfim, eu acho que eu devo estar sendo muito irresponsável de falar isso aqui, porque já entra num campo de conhecimento meio místico. Não, tá bem. Olha, é esse ponto que eu queria chegar. Quando você compreende, não tem por que ter medo, né? Uma vez me assaltaram, o único assalto que eu tive foi um assalto educadíssimo. Aí eu pedi pro cara, ô chegado, 50 para ir embora, o cara pegou meu dinheiro e devolveu 50 ainda. Eu falei, e 50, mano? 50 para ir embora, cadê? Deixou duro, cara, eu tinha que viajar, né? Não, então, 50, beleza. E acabou aí. Ou seja, isso que eu queria chegar, né? Você com uma compreensão desse que a gente está estudando sobre a nossa real natureza, que é a única coisa que eu penso que é comum a nós, é a nossa real natureza, né? Você com esse posicionamento, não tem que ter medo, né? Ou seja, tem coisa como... Ok? É claro que tem situações, né, que são delicadas e tal, a gente tem que ter essa mente clara para discernir, né? A gente pode passar por momentos bem difíceis aí, né? Enfim. Cada caos é um caos. Cada caos é um caos, né? As situações são sempre novas. Bom, gente, vamos então encerrando. Vocês querem mais? Tem mais alguma pergunta? Vamos? Então, o André me lembrou aqui, ó, você vê, já faz... eu saí de São Paulo em 2013 e eu tenho tanta aversão ainda de voltar. Volta e meia eu tenho que pisar em São Paulo, mas toda vez que eu tenho que sair daqui de Ubatuba para ir para lá, eu começo a me remoer 3 dias antes. Tipo, não tô afim de fazer... E aí eu só uso o Waze, eu não quero nem pensar em como navegar em São Paulo. Eu criei até um mapa mental que eu tinha da cidade, eu vejo que eu já não tenho mais. E o nome das avenidas, assim, ele me lembrou aqui, ali na Ponte das Bandeiras. Continuação, Avenida Tiradentes, né? Isso, Tiradentes. Valeu, André. Então tá bom. Então, vamos lá, gente. Vamos encerrar com o Purnamada? Vamos lá, Alex. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnatsya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Ishvara. Obrigado ao Vedanta. Obrigado a Sampradaya. Uma boa noite a todos vocês e muito obrigado a todos.